dia, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu quero dizer para você que eu venho neste momento diante da igreja com temor e tremor diante do nosso Deus. Porque, como foi falado domingo passado, o assunto que nós trazemos para a igreja hoje é um assunto de extrema importância, de extrema relevância e que traz muita polêmica no meio evangélico, porque nós vamos falar sobre divórcio e novo casamento. Divórcio e novo casamento. E, de acordo com aquilo que nós temos visto no mundo hoje, a decadência da família, né, a desvalorização do casamento, e as pessoas hoje simplesmente casam por casar e terminam por terminar, sem imaginar as consequências que isso pode trazer para a sua vida, as consequências que isso pode trazer para a sua família, as consequências que isso pode trazer para os seus filhos. Então as pessoas estão tratando o casamento de qualquer forma. Meus irmãos, domingo passado, nós trouxemos aqui, diante da igreja, alguns dados alarmantes referente a casamento, referente à destruição de lares que ocorrem por causa dos divórcios, por causa das separações, né? E nós podemos perceber aqui, meus irmãos, posso trazer os números novamente para os irmãos. Nós falamos que só em 2019, as pesquisas estatísticas de registro civil apuraram 383 mil divórcios só no Brasil. 383 mil divórcios só no Brasil, né? 383 mil divórcios. Então nós percebemos aí, né, isso só no Brasil. Se for contar, meus irmãos, o mundo, como está a situação é muito pior do que o que está acontecendo aqui. Falamos que em 2020 foram 331 mil divórcios. E acontece que, apesar dessas situações alarmantes que nós vemos nas famílias, as pessoas não estão preparadas para casar. As pessoas casam de qualquer jeito. Nós percebemos que, apesar de tudo isso, eu não sei se os irmãos lembram da mensagem passada, nós falamos que, no final dos tempos, serão como nos dias de Noé. As pessoas vão se casar, comer, beber, vão se casar e vão se dar em casamento. Ou seja, até os últimos dias, até o dia em que Jesus voltar, vai ter gente casando. Você já imaginou que vai ter gente casando quando Jesus estiver voltando? Quando as trombetas soarem, vai ter gente lá no casório. Vai ter muita gente que vai estar entrando, né? Vai ter muita gente colocando aliança no dedo de alguém. Vai ter muita gente jurando amor eterno diante de alguém no meio da igreja, né? Em algum lugar. E Jesus vai estar voltando. Por que isso? Porque o casamento é algo natural. O casamento é um plano, é um projeto de Deus. Então, Deus colocou isso no coração do homem, né? Por isso, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, é por isso que as pessoas sentem o desejo e a necessidade de casar, mas, infelizmente, não estão preparados para isso. Não estão preparados para o casamento. E é por isso que nós vemos tantos divórcios como nós temos visto. Através de egoísmo dentro do lar, arrogância, orgulho, falta de perdão dentro do lar, falta de transparência e o amor que se esfria a cada dia dentro do casamento. Esses são alguns dos motivos pelo qual o casamento se desfaz. E nós vemos como resultado disso, meus irmãos, lares destruídos, inclusive aqueles que se dizem cristãos. Você imaginou isso? Que até dentro da igreja há divórcios e lares são destruídos. E quando nós falamos, de repente você está aí hoje e fala, mas pastor, a culpa não foi minha. Pode ser, eu não sei, não estava lá, não é mesmo? Mas a realidade é que quando duas pessoas que se dizem ser cristãos deixam de ouvir a voz de Deus, quando uma das partes não quer mais fazer a vontade de Deus, o casamento corre um risco. O casamento corre um risco de ser separado, o casamento corre um risco de ser desfeito. Porque uma vez que você entende que Deus abomina o casamento, a palavra do Senhor nos diz lá em Malaquias 2, versículo 16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel.
Uma vez que você entende que Deus odeia a mentira, você como cristão, você vai ficar mentindo? Uma vez que você entende que o seu Deus odeia o divórcio, você como cristão, você vai divorciar? Nós estamos aqui para fazer o quê? A vontade do nosso Deus. Uma vez que Ele diz que Ele abomina, uma vez que Ele diz que abomina o pecado, adultério, fornicação, nós como cristãos vamos fazer o quê? Nós vamos tentar nos alinhar à vontade de Deus e fazer a vontade dEle. E a vontade dEle dentro de um casamento é que não haja divórcio, porque Ele abomina isso. Então nós vemos, meus irmãos, que o casamento, o relacionamento entre duas pessoas é algo muito sério. Isso já começa no namoro. O relacionamento de um casal, né, o iniciar um relacionamento, um namoro, é coisa séria. E quando nós vemos aqui, quem o faz somente para ter alguém para passar um tempo, sem se preocupar para o casamento, está brincando com o seu futuro, está brincando com o futuro da sua família. Quem fica namorando com um, namorando com o outro, eu não nasci para ser sozinho. Eu não nasci para ser sozinha. Como eu sinto a falta de alguém, queria ir no cinema, como eu sinto a falta de alguém para ir no cinema. Deixa eu te falar uma coisa, eu conheci algumas pessoas muito bem resolvidas na vida, sabe? Eu conheci pessoas muito bem resolvidas na vida. Eu fui assistir com a minha esposa o filme tal. Aí, estou conversando com meu amigo. Eu já fui. Você foi com quem? Fui sozinho. Eu fui em tal lugar. Com quem que você foi? Fui sozinho. Mas você não esquenta a cabeça disso? Não, vou lá para assistir o filme. Não esquenta a cabeça com isso, não. Eu vou sozinho. Chego lá, compro a minha pipoca, meu kit, deito no sofá e vou curtir o filme. Pessoas resolvidas. E deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas querem começar um namoro porque estou me sentindo sozinha. Estou me sentindo sozinho. Quero alguém, de repente, para compartilhar comigo num restaurante, compartilhar conversas, né? Ótimo, mas e a ideia do casamento? O namoro é uma preparação para o casamento. Todo namoro é uma preparação para o casamento. Quando você começa um namoro sem pensar no casamento, você já está começando errado. Você está colocando em risco o seu futuro. Você está colocando em risco o futuro da sua família, porque é no namoro que a gente acerta tudo. É no namoro que a gente avalia se isso dá para levar para o casamento ou se não dá. Esse jeito dele não dá para levar para o casamento. Muitas pessoas falam, né, que ao entrarem na igreja, nós falamos domingo passado, cadê o teu namorado? Cadê a tua namorada? Neste exato momento que você quer buscar a Deus, nesse exato momento que você está na igreja. Nós falamos isso por quê? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão tão sedentas por um namoro, por alguém que possa, completá-la ou completá-lo, que arruma qualquer um na rua. E aí fala, não, vai para a igreja. E aí não vai. E aí você fica com aquele sonho iludido de que um dia que você vai casar e você vai andar de mãos dadas com seu marido indo para a igreja. Você vai andar de mãos dadas com a sua esposa indo para a igreja. E não é bem assim que aconteceu. E aí você vai colocar a culpa em Deus. Mas por quê, Senhor? A culpa é sua. Você tinha que ter resolvido isso no namoro. Você tinha que ter avaliado, colocado na balança. Isso dá para sobreviver. Dá para eu ter um marido que não me acompanha na igreja. Quais são as consequências de um marido que não te acompanha na igreja? Bom, a palavra diz que o marido ele é o cabeça do lar. A Bíblia diz que o marido ele é o sacerdote do lar. Quem é o sacerdote para você? É aquele que realiza o culto, é aquele que mostra a palavra, é aquele que ensina, é aquele que bota a ordem. E aí você está sozinha nisso. E o que acontece? O que nós temos visto temos visto pela observação? Não é pela observação, nós temos visto as coisas acontecer. Nós temos visto que uma vez que o marido está distante da igreja, é difícil a mulher conseguir carregar os filhos para a igreja. Consegue fazer isso enquanto é criança. Mas depois começam a vir os questionamentos. O líder da casa, o cabeça da casa, o sacerdote do lar, não quer saber de ir na igreja? Não quer saber de Deus? Por que é que eu vou para a igreja se ele não vai? Por que é que eu tenho que ir se meu pai não vai? Por que ele pode ficar em casa e eu não? É o homem que conduz o seu lar. É ele o cabeça. É ele quem é o sacerdote do lar.
E aí você arruma qualquer tranqueira que vem lá de fora, e você quer que ele continue com você, seguindo no evangelho, seguindo na igreja, quando ele não quer nem saber de nada, nem quer saber de Deus. Aí você vai achando. Pode acontecer sim, né? A esperança das pessoas é essa, né? Não, ele vai, pode acontecer. Mas acontece que você tem o seu namoro para identificar se é isso que você quer para o teu casamento ou não. Como eu falei domingo passado, a Sara falou aqui, a Sara falou para mim, falou, olha, eu orava a Deus pedindo, Senhor, eu quero alguém que ame o Senhor mais que tudo na vida. Que é uma frase, meus irmãos, que é uma oração mais inteligente que você pode fazer na sua vida. Porque se você tendo um marido que ama a Deus acima de tudo, tenha certeza que ele vai ser um bom marido para você. Porque se ele não seguir a palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor diz, sendo o homem aquele que ama a mulher, aquele que dá a sua vida pela mulher, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, se ele não ama a Deus com todo o coração, ele não vai fazer o que a Bíblia está dizendo. Agora, se ele ama a Deus de todo o coração, ele vai seguir a Bíblia. Quando houver aquela briga, aquela discussão que dá vontade, sabe, de sair farpa e aquela vontade de falar, quer saber, eu vou deixar tudo e eu vou embora, se vira, você fica com as crianças aí, ele vai pensar duas vezes, ele vai falar, pera, calma, não é assim. Ele vai olhar, ele vai falar assim, a palavra diz que o marido, quando está brigado com a sua mulher, as orações não chegam até o céu. As orações não são ouvidas. Ele vai colocar o joelho no chão, com a consciência de que o seu Deus não está ouvindo as suas orações. E quando ele o fizer, ele vai falar, longe de mim, estar distante da presença do meu Deus. Ele vai se humilhar, ele vai se rebaixar, ele vai pedir perdão, vai dar um jeito de consertar aquilo que não está certo, entre o relacionamento do casal. Sabe por quê? Porque a comunicação, o relacionamento dele, o relacionamento dela com Deus não pode ser afetado por causa de discussões, por causa de orgulho, por causa de falta de transparência. Então escolha bem agora aquele que vai ser o seu marido no futuro, aquela que vai ser a sua mulher no futuro, porque depois não adianta reclamar, meu irmão. Casamento é coisa séria. Deus uniu o homem para se tornar uma só carne com a sua mulher. Família é coisa séria. Quando nós falamos que o cristão, a mulher cristã, o homem cristão vai fazer a vontade de Deus e o casamento vai ser uma bênção para a honra e glória do nosso Deus, veja só o que 1 Timóteo 5, versículo 8 diz. A família é tão importante para Deus que olha só o que a palavra do Senhor diz. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Você tem ideia disso? Olha só o que a Bíblia está dizendo. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Sabe por que é pior? Porque conhece a verdade, sabe qual é a vontade de Deus e não está fazendo. É pior do que o descrente que não lê a palavra, que não sabe qual é a vontade de Deus e está lá fazendo um monte de besteira na casa dele, mas ele está fazendo um monte de besteira lá porque não conhece a verdade. Você conhece a verdade. Se você não cuida da sua família, se você não cuida dos seus parentes e principalmente da sua família, você negou a fé. É pior do que os que estão lá fora. É pior do que os que estão lá fora. Mas como prometido, meus irmãos, casamento, divórcio e novo casamento. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, a sua palavra, não a palavra de Deus, mas a Bíblia do Senhor, em Mateus 24, de 37 a 39. E eu quero convidar você neste momento a não esperar que o pastor te dê o resultado dessa leitura. Eu quero que você, através do Espírito Santo, neste momento, faça a sua leitura daquilo que Jesus está falando e o que é que ele quis dizer, o que é que ele está falando sobre divórcio e casamento, o que é que você vai entender quando você lê esse texto. A questão do divórcio. Quando acabou
de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Alguns são eunucos por nascerem assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Peça a Ele que venha falar ao seu coração. Pai de amor, Pai de bondade, grande responsabilidade é esta, ó Deus, que o Senhor coloca diante de nós, ó Pai, diante da Tua igreja, que com certeza já fez a leitura desse texto e o Senhor já tem falado, Senhor Deus, ao coração, qual é a sua vontade em relação ao divórcio. Meu Pai, neste momento eu lhe peço que o Senhor me use, ó Deus, me use, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, e que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo falando através de mim. Aquilo que vem do homem caia por terra, mas aquilo que vem do Senhor fique gravado nos nossos corações, em nome de Jesus, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento, a entender, ó Pai, a Tua palavra. Fala conosco, que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, Pai, mas saia, Senhor Deus, cheios de conhecimento da Tua palavra, e querendo buscar fazer a Sua vontade, Deus, que é perfeita, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Sara, por favor, você desliga esse para mim, para não voar as folhas aqui, como de costume. Meus irmãos, nós vemos aqui então o texto da palavra do Senhor dizendo, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, ele foi ali para Galileia, e foi para aquela região da Judéia, do outro lado do Jordão. E nós percebemos aqui que grande multidão seguia, e ele curou a todos. Então nós vemos no versículo 3, meus irmãos. Meus irmãos, vamos só um minutinho aqui, por favor.
Bom, nós precisamos parar um momento. Nosso irmão Roberto não passou bem, mas já está sendo tratado. Nós oramos, né? E eu peço a você que se encontra na sua casa, que esteja orando também pelo Roberto, para que o Senhor esteja restabelecendo a sua saúde, né? Já está sendo providenciado, então, para que o Roberto possa ser dirigido até o médico. Mas estejamos orando, meus irmãos, pelo Roberto o tempo todo, amém? Meus amados, enquanto o Roberto está sendo cuidado, vamos continuar trazendo aquilo que o Senhor tem para nós esta manhã, amém? Nós vemos então, meus irmãos, segundo a palavra do Senhor, no versículo 3, a palavra diz o seguinte: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por algum motivo? E nós percebemos aqui, meus irmãos, que há duas escolas que perguntam sobre isso. Nós temos na época de Jesus duas escolas, uma chamada Shammai e a outra chamada Hillel. A escola Shammai, meus irmãos, ela afirmava que o homem só podia se divorciar da sua esposa por transgressões sérias. Então a escola Shammai só podia se divorciar através de transgressões sérias. A escola de Hillel dizia que o homem podia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Isso, qualquer transgressão. E quando nós falamos, era por qualquer motivo mesmo. A mulher ficou feia, pode divorciar. A mulher queimou a comida, pode divorciar. A mulher, né, não está agradando o marido por algum motivo, então pode se divorciar. Essa era a escola de Hillel. Então havia uma discussão entre as duas escolas. Enquanto a escola de Shammai brigava com a escola de Hillel, querendo interpretar aquilo que Moisés disse em Deuteronômio, dizendo que não, somente por motivos sérios é que se pode divorciar, a escola de Hillel dizia não, o que Moisés quis dizer é que qualquer situação que se encontre na mulher que não agrade, que não nos agrade, é motivo para o divórcio. Então queimou a comida, não gostei, não faz uma comida boa, dispensa, né? Dá carta de divórcio a ela. E eu quero dizer para você neste momento, Jesus respondeu da seguinte forma. Ele respondeu: vocês não leram que do princípio que o Criador os fez homem e mulher? E por essa razão o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus conclui dizendo no versículo 6 que assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. O texto já é autoexplicativo. Jesus está falando aqui, eles perguntaram a Jesus sobre a lei, em Deuteronômios 24, versículo 1. Mas Jesus não respondeu segundo a lei, Jesus respondeu segundo a criação, que é o que nós estamos vendo hoje. Como nós estamos tendo esse mês falando sobre a família, nós estamos falando sobre família, criação de Deus. Jesus, ele não vai na lei, ele vai naquilo que Deus fez desde o início. Jesus vai ali, então, em Gênesis, não é mesmo? Ele responde com Gênesis. Como se separa aquilo que Deus uniu? Como é que o homem separa aquilo que Deus uniu? Nós falamos outro dia falando sobre a unidade da igreja, e nós falamos sobre a diferença entre união e a diferença entre unidade. E nós trouxemos para os irmãos aqui o saco de batata. O saco de batata, as batatas estão ali, há uma união ali, não é verdade? Não há uma unidade. Estão bem juntinhas, coladinhas, e quando nós falamos da igreja, nós falamos isso, né? Deus nos chama para que haja uma unidade, não uma união. Então no saco de batata elas estão ali bem unidas. Mas quando você tira aquelas batatas dali, descasca, esquenta, né, cozinha elas, e você amassa todas elas juntas, elas não estão mais vivendo em união. Agora elas se tornaram né? Há uma unidade, deixaram de ser
batatas separadas e unidas para serem um purê de batata. Como é que você separa as 100 batatas que você tem de um purê de batata? Como é que você consegue transformar aquele purê de batata em 100 batatas novamente? Você não consegue. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Jesus está falando, o ser humano, quando se casa, ele se torna um. Os dois serão um. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Como separar o marido de uma mulher? Como separar o marido e uma mulher que são uma só carne? Sem que haja dor, sem que haja sofrimento e sem que haja consequências. Difícil, né? É difícil. Meus irmãos, aí nós vemos então a pergunta dos fariseus, das duas escolas. Perguntaram a ele: bom, se é desse jeito, se é assim, né? Então por que é que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Se é do jeito que o Senhor está falando, que o ser humano se torna uma só carne com a mulher, se é desse jeito que o Senhor está falando, que agora é como um purê de batata, não tem como separar, sem que ocorra problema. Por que é então que Moisés deu a carta de divórcio? Por que ele mandou dar a carta de divórcio? Meus irmãos, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos algo incrível. Nós precisamos prestar atenção em cada detalhe da palavra de Deus. Sabe por quê? Veja a pergunta que eles fizeram para Jesus, e olha como Jesus responde. Eles perguntaram para Jesus: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Olha a resposta de Jesus: Moisés permitiu. Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Por que é então, Jesus, que Moisés mandou dar carta de divórcio? Ei, presta atenção. Você não errais por não conhecer as Escrituras. Moisés não mandou nada. Ele permitiu, por causa da dureza do coração de vocês. A dureza, meus irmãos, do coração do ser humano deixa nele um vazio existencial. E ele busca em outras pessoas, ou em fora do seu casamento, fora do seu cônjuge, a essência que ele perdeu, a outra metade que ele não tem, que ele só pode encontrar em Deus. O ser humano vive em busca de se preencher com algo, e muitas vezes tenta isso através de um casamento, tenta isso através de um marido, tenta isso através de uma mulher, tenta isso através de filhos, e não consegue, porque há um vazio em sua alma, que só pode ser preenchida com Deus. Quer um exemplo disso? 2 Samuel 13, nós vemos a história ali de Aminon, Tamar, Absalão. Que desgraça que aconteceu na família de Davi, por causa disso que aconteceu. Aminon forçou Tamar, estuprou ela, não foi isso? Se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que Aminon, ele estava doente. Aminon estava doente porque ele viu que a sua irmã era bela demais, era linda demais, e ele não dormia à noite. Ele falava: é isso que eu preciso para ser feliz, é dela que eu preciso para me completar, é ela que eu preciso para resolver a minha vida. O dia que eu tiver Tamar, eu vou ter o que eu preciso. E a palavra diz que ele estava doente, a palavra diz que ele estava ali ficando enfermo, e ele só pensava na Tamar, e ele só pensava na sua irmã, até o momento que alguém vai ali e arruma um jeito dele conversar com a irmã dele ir lá, e ele faz a pior besteira da vida dele. Ele estava tão sedento por aquilo, ele achava que aquilo ia resolver a vida dele, aquele vazio que ele sentia, ia ser resolvido com Tamar. Mas a palavra do Senhor, meus irmãos, diz lá em 2 Samuel 13, 15, olha só o que acontece. Ele diz: é isso que eu preciso para ser feliz, né? Mas olha o versículo 15. Logo depois, Aminon saiu, logo depois que ele teve ali a relação sexual com Tamar, e concluiu aquilo que ele achava que ia ser o ápice da felicidade dele. Olha o que a palavra diz: logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse: levanta e saia. Presta atenção,
o cara não dormia, o cara não comia, o cara estava ficando doente. Ele achava que tudo aquilo ali era o que ia resolver a vida dele. E quando ele teve de fato em suas mãos, a aversão que ele sentiu por aquilo que ele fez, a aversão que ele sentiu por Tamar, quando ele concluiu aquilo que ele tanto sonhava em concluir, ficou pior. Ele sentiu a aversão pior do que o desejo que ele tinha. Agora, se o cara não comia, não dormia, não bebia, estava ficando doente por causa de algo que ele queria, quando ele conclui, a palavra diz que ele ficou muito pior, no sentido oposto, de aversão. Aversão pelo pecado que ele cometeu, aversão por aquela moça que ele tanto desejou, aversão por ele, por aquilo que ele fez. E olha a destruição que ele causou dentro de uma família. Absalão, seu irmão, foi lá e matou ele por causa disso, depois de 2 anos. Fingiu que nada aconteceu, né? 2 anos, você fala, gente, 2 anos e a pessoa guardou isso no coração. É por isso que Deus nos chama para ter paz no lar, Deus nos chama para ter paz um com o outro. Às vezes você comete sabe, você fala coisas para o outro, que aquilo fica guardado no coração. E é por isso que há destruições. Absalão guardou 2 anos. E aí quando todo mundo achou que estava tudo certo, esqueceu, Davi não deu o seu jeito, não cuidou da sua família, o que acontece? Absalão falou, olha, eu vou fazer uma festa. E insistiu para que o seu pai fosse, falou, não, eu não vou. Mas pai, por favor, deixa então que meu irmão Aminon vá. E os meus irmãos vão também. E quando foram, ele foi lá e concluiu aquilo que aconteceu há 2 anos atrás, no seu coração. Matou Aminon. Olha aí, a morte dentro do lar. É o vazio que o ser humano sente. É o vazio que o ser humano tem, que só a presença de Deus pode. Só a presença de Deus pode aliviar, só a presença de Deus pode suprir, meus irmãos. Por causa da dureza do coração. Foi a resposta de Jesus. Jesus, ele explica a lei e ele reescreve a lei. Olha que interessante. Jesus explica e reescreve a lei. E nós vemos aqui Jesus falando, né? Eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Moisés escreveu. Aí você sabe aquela palavrinha que Jesus disse? Eu, porém, vos digo. Jesus reescreve a lei. Jesus diz na lei, né? Não adulterarás. Ele diz, eu, porém, vos digo. Aquele que olhar para uma mulher com intenções ilícitas, já adulterou com ela no seu coração. Jesus está reescrevendo. A palavra do Senhor diz, não matarás. Jesus diz, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão, aquele que falar mal, aquele que chamá-lo de tolo, é réu de inferno. Já matou ele no coração. Será réu de inferno. Quando um discípulo pergunta para Jesus, Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes? Jesus diz, não 70, mas 70 vezes 7. E Jesus está dizendo o mesmo aqui. Estão falando sobre a lei de Moisés. Ei, Moisés mandou dar carta de divórcios, não é verdade? Eu estou dizendo para você, a partir deste momento, que aquele que se casar com outra mulher, né, diz aqui, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o interessante é que ele diz logo em seguida, os discípulos, avaliando isso que Jesus disse, falou para Jesus, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor então não casar, não é verdade? Se essa é a situação entre o homem e a mulher, por quê? Porque um relacionamento a 2 é difícil mesmo. Às vezes as pessoas pensam casando, né? Vou casar com o príncipe. A Sara reclama hoje, a Sara reclama até hoje. Ela já fica assim, já, né? Ela reclama até hoje, sabe por quê? Porque no namoro, meus irmãos, eu abri a porta do carro para ela sair. Ó. Hoje, ela briga comigo que eu esqueço de apertar aquele bendito daquele botão para abrir a porta, e ela fica lá tentando, abre essa porta, mas você não, abre o botão, aí aperta o botão. Nem o botãozinho, Zé, que é tão fácil de você só chegar ali, ó, e tec, vai meu amor, desce, né? Eu esqueço desse bendito botão, e aí ela fica brigando comigo ali, porque a porta não abre, né?
A porta não está abrindo. Então, no meu namoro, eu abri as portas para Sara. Mudou o casamento. Mas eu posso explicar, sabe por quê que ela reclama? A porta do carro do meu pai era quebrada, ela só abria do lado de fora. Então eu tinha que abrir a minha porta, passar para o outro lado, né, para poder abrir a porta para ela. E ela ficava toda, né, mas a porta era quebrada. Era por isso que eu fazia isso. Mas imagina só se hoje ela me cobrasse isso. No casamento as coisas mudam. Vem os filhos, vem a dificuldade. As pessoas casam por sexo. E deixa eu te falar uma coisa, depois que vem os filhos, como é difícil ter relação sexual. Depois que os filhos vêm, meus irmãos, é difícil. Você constituir uma família, você ter tempo, sabe? Você tem contas para pagar. Às vezes é uma coisa que vence aqui, outra coisa que vence ali, e vem dificuldades no lar, porque você gastou isso, porque você gastou aquilo, porque a luz fica acesa, e aí você não tem aquela liberdade que você teria. Eu brinco que eu falo que a Sara tinha uma vida de princesa na casa dela. E aí de repente ela vem morar comigo, né, com o meu salário que eu tenho, não tenho condições de dar tudo aquilo que o pai e a mãe dela dava. A vida muda, sabe? Tudo aquilo que você tinha e vivia no seu lar muda. Mas eu posso dizer para você que ainda assim o casamento é uma bênção, quando duas pessoas se colocam nas mãos de Deus para servir a Deus. Melhor são dois do que um. Porque um, quando está com frio, o outro vai lá e esquenta. Porque quando um cair, o outro vai lá e levanta. Mas nada melhor do que esse outro um ser de Deus e o outro um ser de Deus também, para viver a vontade de Deus. Então há dificuldades no casamento e as pessoas não estão preparadas para isso. E aí, alguns brincam, né? Alguns falam, né, que, poxa, para alguns o casamento está tão ruim, que as pessoas veem uns jovens e falam assim, você precisa se casar. Ei, você precisa se casar, você tem que casar logo. Você vai ficar para titia, né? Aí tem umas pessoas que brincam, né, que às vezes é como uma piscina, né? Quando você pula lá dentro da água, aquela água gelada, você vai lá, ai meu Deus do céu, por que eu pulei? Aí você fica olhando para as pessoas lá de fora e fala, ei, vem. Aí o pessoal pergunta, a água tá boa? Você fala, tá, pode pular, tá boa. Vem, pode vir. Alguns brincam na questão do casamento assim também. Às vezes os casamentos a gente vem com tantos sonhos para o nosso casamento, e quando a gente chega, é diferente muitas vezes. As brigas que não tinha no namoro, vão ter por situações que você também não tinha no namoro. E aí você tem que aprender a lidar com aquela pessoa, tem que aprender a viver com aquela pessoa, tem que aprender a amar aquela pessoa, como Cristo te amou. Sabe, sem colocar nela toda a sua expectativa de vida. Para eu ser feliz, eu preciso dessa pessoa, eu preciso que ele abra a porta do carro para mim, como ele abria no namoro. Vai sonhando, você está perdido. Você coloca sobre o ombro dos outros a responsabilidade de te fazer feliz. Quando você casa para fazer o outro feliz, como nós já falamos aqui. Então nós vemos os discípulos falando para Jesus, olha, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar, né? É melhor o homem ficar solteiro, né? E olha a resposta que Jesus dá. Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem é dado. Sabe aquela pessoa que fica de boa no cinema, como o meu amigo? Sabe aquela pessoa que fica de boa no restaurante sozinho, como meu amigo? Não está nem aí para nada? Não, você precisa casar. Cara, estou bem do jeito que eu estou. Ah, mas você precisa de uma mulher. Não, estou bem assim. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é isso. Alguns têm condições para isso. Alguns conseguem aceitar isso, não casar, ficar tranquilo. E aí Jesus está falando assim, nem todos têm condições para aceitar isso, né? De aceitar essa palavra, somente aqueles a quem é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim, ou seja, deficiência física. Alguns nasceram com problemas e não podem ter relação, então nem se unem a ninguém, estão tranquilos assim. Outros foram feitos pelos homens, e aqui Jesus está falando de eunucos mesmo, que como lá o eunuco da rainha de Candace, eunucos dos palácios, eunucos que serviam a deuses em templos, e ali eles, quando criança, já era cortado ali o seu órgão genital para que ele servisse desde criança nos templos, ou desde criança nos palácios dos reis, cuidando ali das princesas, do harém do rei. E nós vemos aqui outros ainda que se fizeram eunucos
por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar, aceite. Mas pastor, o senhor vai pregar contra o casamento? Não. O casamento é um projeto de Deus para todos nós. Mas a realidade é que é triste ver as pessoas se casando de qualquer jeito e os casamentos sendo terminados do jeito que estão terminados. Mulheres sendo humilhadas por seus maridos, maridos sendo humilhados por suas mulheres, sendo abandonados, trocando por outros, crianças que estão sofrendo por causa do divórcio. Nós falamos domingo passado, criança sofre. Você pode não perceber agora, mas isso tem reações futuras. E é por isso que a nossa geração está do jeito que está, porque a família está podre. A família está em decadência. E nós já falamos aqui que a família é a célula máter da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem, porque o ensino vem de casa. Mas o que nós estamos vendo na sociedade é um reflexo daquilo que está acontecendo nas nossas famílias de hoje, meus irmãos. E próprio Jesus está dizendo aqui, se alguém pode, se alguém consegue, então não se case. Quando nós falamos sobre isso, nós vemos Paulo falando a mesma coisa, não é mesmo? Nós vemos Paulo falando, olha, sejam como eu. Porque aquele que se casa, cuida em como agradar a sua mulher, cuida em como agradar o seu marido. E aquele que não se casa, cuida em como agradar a Deus. Sabe, as dificuldades que você vai ter de sair da sua casa e pregar o evangelho, e viajar para o reino, e visitar alguém, isso tudo numa família se torna mais difícil. Por quê? Porque você tem sua responsabilidade com seus filhos. Como é que você vai ganhar as pessoas lá de fora e perder aqueles da sua casa? Né? Como diz a Bíblia, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro se você vier perder a sua alma? Que adianta eu, como pastor, ficar correndo atrás de todo mundo da igreja, sempre sacrificando a minha família, e no final das contas eu perder a minha esposa, eu perder as minhas filhas, porque não dei a elas a atenção que elas merecem? Não é verdade? Nós vemos aqui, meus irmãos, o problema do divórcio. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Nós vemos aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, onde diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Assim farão alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Uma das palavras que nós vemos aqui é que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Um dos problemas, meus irmãos, que ameaça a igreja de hoje é conhecido por hipergraça. Sabe o que é hipergraça, Zé? A hipergraça é você pode fazer qualquer coisa que Deus te perdoa de tudo. O amor de Deus é tão grande, que você pode viver no adultério, você pode viver na pornografia, você pode viver adulterando, você pode viver mentindo, você pode continuar vem do jeito que você está e continue do jeito que você está. Se você entrou na igreja como um adúltero, continue adulterando. Olha, se você trocou de mulher uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa, você é membro da igreja, né? Olha, a graça de Deus te basta. Pode ter 1, 2, 3, 4, 5, pode destruir a vida de 5 mulheres, 10 mulheres, não tem problema. Afinal das contas, a graça de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, você não vai ser julgado por isso, não. Você não vai ter problema com isso, não. A hipergraça, ou seja, continue no pecado, o amor de Deus é maior. Não mude de vida. Todas as situações que nós vimos aqui, meus irmãos, que a Bíblia está falando, não sou eu que estou falando. Não se deixe enganar, nem imorais. Você entra na igreja, você quer continuar imoral? Quer continuar na pornografia? Você quer continuar fazendo as coisas erradas? Imorais não vão entrar no reino dos céus. Nem idólatras. Ei, quer continuar na igreja, mas quer continuar com o teu santinho lá, quer continuar com sua imagem, quer continuar adorando o seu Deus, seus deuses estranhos? Não vai entrar no reino dos céus. Adúlteros,
quer entrar na igreja, mas quer continuar adulterando, trocando de esposa uma após outra, não vai entrar no reino dos céus. Homossexuais, passivos ou ativos, entra na igreja e quer continuar do mesmo jeito, não adianta. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu, olha aqui. Quer entrar na igreja e continuar do mesmo jeito? Não, tem que haver mudança. A palavra do Senhor diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Você acha que eu não tenho as minhas cruzes para carregar? Você acha que eu não nego a minha todos os dias? Você acha que eu não tenho as minhas vontades e os meus desejos e eu não os nego para viver o evangelho? Eu os nego todos os dias. Uma pessoa que entra numa condição dessa dentro da igreja precisa mudar. Alcoólatras, avarentos, ladrões. A palavra do Senhor fala sobre ladrão. Se alguém roubava antes, trabalhe com as suas próprias mãos e ajude o outro. Alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, não entrarão no reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, como seria bom se esses pastores que pregam a hipergraça estivessem certos. Eu até torço para que eles estejam, Zé. Porque assim, né, de acordo com o que nós temos visto hoje nas igrejas, muitos realmente seriam salvos. Até torço para que eles estejam certos. Sabe por quê? Porque existem pastores que estão trocando de mulheres no púlpito. Pastores lá fora que já tiveram 1, 2, 3 mulheres e falam, não estou em adultério. Deus me ama. Deus te ama também. E aí um monte de gente vem para a igreja dele, porque todo mundo tem 2, 3 casamentos. Deus me ama. Deus abençoe, para que ele esteja correto na interpretação da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia diz em Mateus 7, versículo 21 a 23 é: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que não ouvem a minha palavra. Afastam-se de mim, vocês que adulteram, vocês que mentem, vocês que se embriagam, vocês que vivem uma vida de liberdade sexual. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero trazer aqui algumas posições rápidas referente ao adultério. Quem adultera, ignora a aliança que fez com Deus. Quando nós olhamos Provérbios 2, 16 a 17, a palavra do Senhor diz: ela tem a sabedoria, também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Quem adultera, ignora a aliança que fez diante de Deus. Uma outra situação: após a morte, o cônjuge está livre para casar com qualquer uma. Mas veja bem o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 7, versículo 39 a 40. A mulher está ligada ao seu marido enquanto este viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Eu penso que também tem o Espírito Santo de Deus. Olha Paulo dizendo aí, olha, o marido morreu, certo? O marido morreu, a mulher está livre para casar com qualquer um. Mas opa, peraí, mas não é qualquer um. Não é bem qualquer um, é qualquer um que pertença ao Senhor. Não é qualquer um que more no mundo, que viva no mundo, que vive de qualquer jeito. Isso na igreja nós chamamos de jugo desigual. Jugo desigual é aquele que tem Deus, que vive o evangelho, pertence à igreja e quer casar com quem não é.
é um jugo desigual. E aqui nós estamos vendo Paulo dizer que o homem ou a mulher está livre para casar com outro, se vier a morrer o marido ou a mulher. Mas esse outro tem que ser do Senhor, contanto que esse outro seja do Senhor. E olha ele dizendo a mesma coisa que Jesus disse no texto que nós lemos. Em meu parecer, ele dizendo, Paulo, ela será mais feliz se permanecer como está. E como? Viúva, né? Nesse caso não é mais solteira, né? Porque morreu o marido. Ela será mais feliz se ela permanecer viúva. O parecer de Paulo, né? Entendendo ele que o Espírito Santo de Deus habita nele e que ele está falando através do Espírito Santo. Nós percebemos que a imoralidade não tratada dentro da igreja traz problemas para a igreja. A imoralidade dentro da igreja e a posição, nós vamos ver aqui agora a posição de Jesus referente a estas questões de imoralidade. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia então nos fala que nós podemos nos separar por meio da morte, como nós vimos aqui. Mas no texto que nós lemos também, Jesus diz que o homem está livre ou a mulher está livre se houver dentro do casamento um adultério. Aí o outro está livre para casar, mas quem cometeu o adultério não está. Aquele que adulterou vai continuar adúltero. Aquele que adulterou vai continuar adúltero. A mulher que sofreu com o adultério do marido está livre, mas ele não. Ele está numa condição de pecado. Ele conheceu alguém que traiu, que ajudou a trair a esposa, que o ajudou a trair a família, os filhos. Os filhos vão ter consequências lá na frente. A mulher passa por depressão, passa por dificuldades, agora está sozinha para cuidar das contas de casa, sozinha para cuidar das famílias, mas ela está livre. O outro não. Enquanto ele estiver com aquela mulher, ele continua adúltero. Enquanto ele estiver vivendo com aquela pessoa, ele continua no adultério. É melhor que ele separe da outra e fique sozinho, ou volte para a sua mulher. Se ele não consegue ficar sozinho, se ele é como esse que Jesus diz, alguns conseguem, outros não, então que se separe e que volte para a sua mulher. Porque não adianta o Senhor falar que mentiroso não vai entrar no reino dos céus e eu falar, Senhor, me perdoa pela minha mentira. Mas aí eu vou para a irmã Vera, olha, eu tô faltando dinheiro aqui, eu não tenho, sabe, ficar mentindo, e tem. Olha, eu fiz aquilo e não fez. Olha, é um mentiroso o tempo todo. Uma vida de mentiras. Ei, Jesus perdoa todas as mentiras, mas você vai continuar nela? Você vai continuar mentindo? O adúltero é a mesma coisa. Ei, Deus perdoa o seu adultério, mas você vai continuar nele? Você vai continuar adulterando? Então nós vemos aqui que é liberado para casar quando há morte, é liberado para se casar também quando há porneia, no grego, que é relações sexuais ilícitas. Adultério está dentro dela. Mas nós vemos aqui como deve ser tratado dentro da igreja essa situação, através de Jesus falando em Apocalipse. Olha o que Jesus diz a João, lá em Apocalipse. Conheço as suas obras e o seu amor, a sua fé e o seu serviço e a sua perseverança. Isso é a igreja de Tiatira, tá? E sei que você está fazendo mais agora do que o princípio. No entanto, contra você tenho isso. Olha, Jesus, você está fazendo tudo certinho, está fazendo tudo muito bem. Mas eu tenho uma coisa contra você. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, porneia, e a cometerem a comerem alimento e sacrifício aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender, ela quer continuar fazendo o que ela já estava fazendo. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Eu vou retribuir.
segundo as obras de vocês. Eu tenho uma coisa contra vocês. A igreja está uma bagunça. Os pastores estão pregando, estão aliviando o ombro das pessoas. Estão passando um pano em cima do pecado das pessoas. E talvez a igreja esteja super bem em muitas coisas. Vocês fazem tudo que tem que fazer, vocês andam do jeito que tem que andar, vocês me amam bastante, maravilha. Mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês toleram aquela mulher Jezabel, vocês toleram, ela vive cometendo o quê? Torpezas, ela vive cometendo adultério. E vocês estão compactuando com ela, vocês estão compactando com isso. Arrependam-se enquanto é tempo, porque senão eu virei contra vocês. E a palavra do Senhor diz que Ele ali matará os filhos dela e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, nós lemos Jesus falando sobre o divórcio em Mateus 24, que foi o texto que nós lemos. Mas Ele também fala em Mateus 5, um pouco antes. Ele já está falando, quando Ele está ali pregando no monte. Ele está ali, ele fala o seguinte: foi dito, aquele que divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, porneia, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha o que Jesus está dizendo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. Você conseguiu entender o que Jesus está falando aqui? Ele está falando o seguinte: se você se separar da sua mulher, ou se você se separar do seu marido, se não for por adultério, cometido por ele, ou cometido por ela, você coloca ela em situação de se tornar uma pessoa adúltera. Você coloca ele numa situação de se tornar um homem adúltero. Porque separou, falar, agora eu vou servir a Deus. E Paulo, ele fala sobre isso em 1 Coríntios 7. Paulo diz lá, olha, você marido, não se separe da sua mulher. Mulher, não se separe do seu marido. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque uma vez que falar, eu vou me separar da minha mulher porque eu queria servir o Senhor. E está me atrapalhando demais. Reclama, sabe? Eu chego em casa naquela oração, naquele espírito de paz. E aí vem, você não colocou comida na mesa, você não pagou a conta. Ela me tira do chão, da minha espiritualidade. Quer saber? Eu vou dispensar ela e eu vou viver para Deus. Eu vou servir a Deus. Aqui ele está falando que quem faz isso, Jesus está falando que quem faz isso com a sua esposa, coloca ela em situação de risco. Porque abandonou ela para servir a Deus. Ele não vai cometer adultério porque ele está servindo a Deus. Mas e ela? Quem garante que ela consegue se segurar? Quem garante que ela vai conseguir viver sozinha até o final dos dias, só porque ele decidiu servir a Deus e ela não? E aí então ela se casa com outro e se torna adúltera. Se torna adúltera. É a palavra de Deus que está falando, meus irmãos. E nós vemos então o apóstolo Paulo falando sobre essa situação. 1 Coríntios 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Olha aqui ele falando, como é que era Paulo? Solteiro, não era casado. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Quem a esposa não se... É o 10, deixa eu pôr aí para mim, Sara, por favor. Os casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele.
Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Assim, se não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não ficará debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você entendeu o que Paulo quis dizer aqui? Ele quis dizer que aquele que está casado com uma pessoa que não é crente, se o marido consente em estar com aquela pessoa, permaneça casado. Não se separe da tua mulher porque agora você virou crente, ou não se separe do seu marido porque ele não é crente. Continue casado. Mas, se o marido ou a mulher não quiser mais viver com você, porque agora você viveu crente, porque agora você é crente, Paulo está dizendo, então você pode se separar. Nesse caso você pode se separar. E alguns dizem aqui que nesse caso você poderia se casar com outra pessoa. Mas a realidade, sabe qual que é? Um marido que se separa de uma mulher porque ela virou crente, mais cedo ou mais tarde, ele vai adulterar. Uma mulher que se separa do seu marido porque agora ele é crente e ela não quer mais viver com ele porque ele se tornou crente, ela não vai viver sozinha. Quando ela perceber que ele não vai largar a fé, quando ela perceber que ele ama a Deus e que ele quer continuar com Deus e ele vai viver com Deus a sua vida, mais cedo ou mais tarde ela vai arrumar um marido e ela vai cair em adultério. E aí ele está livre. Ele está livre para casar de novo. Meus irmãos, é complicado o que nós vemos aqui. E deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já ouviu falar sobre divórcio e sabia que era assim? Tão complicado. Quantos aqui já ouviram falar sobre divórcio? Os pastores geralmente não costumam pregar muito sobre isso, porque traz confusão, sabia? Imagina só uma igreja com 300 membros, onde tem pessoas que já tiveram 2, 3 casamentos e já estão quase para o 4º casamento, dentro da igreja. Imagina a briga que um pastor não arruma do púlpito com os membros da igreja. Ah, pastor, então você está querendo dizer que eu estava casado com a irmã Carla, e porque agora eu estou com a irmã fulana, não deu certo meu casamento com a Carla, eu me apaixonei pela irmã fulana, eu vou casar com ela, quer dizer então que eu sou adúltero? O pastor vai olhar e vai falar, é. Que pastor que fica no púlpito com uma pregação dessa? Numa igreja com tanta gente que vem vendo uma bagunça que está o casamento, já vem com situações difíceis lá de fora, e trazem isso para dentro da igreja porque não conhece a palavra, não conhece a verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós olhamos, meus irmãos, desculpem a demora, é que é um assunto realmente complicado. É um assunto realmente polêmico. A palavra do Senhor, aí eu quero te dizer algo. Por isso que eu estou pregando, você já não toma decisões na sua vida sobre o que você vai fazer e o que deixa de fazer. Sabe por quê? Porque há casos e casos que precisam ser avaliados. Isso num gabinete pastoral. Foi por isso que semana passada eu avisei que, mediante essas pregações, aqueles que gerarem dúvida no coração, nós podemos conversar em particular, na sala de aconselhamento, para entender cada caso, para entender a situação de cada um e avaliarmos segundo a palavra de Deus. Então não saia fazendo qualquer besteira. Sabe por quê? Tem pessoas que chegam lá de fora e falam, mas meu Deus, eu estou no 3º, eu estou no 4º casamento, e eu estou vindo para a igreja, então quer dizer que eu vou para o inferno porque eu sou adúltero? Deixa eu te falar uma coisa, olha o que a palavra do Senhor diz lá em Atos 17. No passado, versículo 30, Atos 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus vai julgar a todos. E o que ele está falando aqui é que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Hoje eu estou falando para você que você já tinha ouvido falar disso, você sabia que era exatamente assim que a Bíblia trata o divórcio? Se você sabia e você fez consciente. Você fez consciente de que a palavra de Deus abomina, de que a palavra de Deus condena.
então você está numa situação de adultério. Agora, se você vem de um passado em que você casou com 1, casou com 2, casou com 3, casou com 4, e agora você entra na igreja e você aprende sobre o adultério, você aprende sobre a palavra de Deus, a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pastor, o que eu faço? Termino com meu quarto casamento? Porque agora eu entendi que o divórcio não é de Deus? Não. É muito particular, seu com Deus. Porque Deus não leva em conta o seu passado. Uma vez que você aceitou a Jesus, o que a palavra do Senhor diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Começa tudo agora. Se está casado, não descase. Mas pastor, estou apanhando do meu marido. Então separa. E fica solteiro. Né? Vai casar com outro. Interessante, eu já vi histórias, não que isso é regra, tá, gente? Não é. Mas já ouvi histórias de pessoas que apanhavam no casamento, casou com outro, apanhou também, né? Acabou apanhando também. Então, há casos e casos. Né? Vão arriscar, tá sendo arriscada a vida da pessoa ali, a pessoa vai continuar casada para morrer, a pessoa está sofrendo abuso dentro do casamento, vai continuar casado? Não. Né? Vamos denunciar. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é as suas transgressões do passado, os seus pecados do tempo da ignorância, Deus apagou e Ele não leva em conta. O que Ele leva em conta é daqui para frente. Nós vemos a mulher no poço, não é verdade? A mulher samaritana. Vê lá 5 maridos. Olha, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é o seu marido. Jesus está falando com ela. Jesus a condenou por causa disso? Não, o passado dela, ela não tinha tido encontro com Jesus. O que importa é o daqui para frente. O que importa é daqui em diante. Quando nós vemos 1 João, quem é nova criatura não vive no pecado. Nós vemos em 1 João 3, de 6 a 7, a palavra do Senhor dizendo, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e não o conhece. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o início. Aquele que conhece a Deus. Quando você tem um encontro com Jesus, você para de viver pecando. Quando você tem um encontro com Jesus, você não vive mais na prática do pecado. Não se deixe enganar, João está dizendo aqui. Filhinhos, que ninguém engane vocês. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. E aí nós vemos então, meus irmãos, para finalizar essa mensagem, vocês devem estar falando aí, graças a Deus, né? Nós vemos uma mulher pega em adultério na palavra do Senhor. João 8, de 10 a 11, a palavra do Senhor diz no versículo 10, sabemos que os fariseus trouxeram uma mulher para Jesus que foi pega em adultério, não é? E quando ela foi pega em adultério, os fariseus levaram lá e falaram, olha, a lei de Moisés nos manda apedrejar. O que é que o Senhor diz? Né? O que é que o Senhor diz? Já que toda vez que nós trouxemos uma lei para o Senhor diz, eu porém vos digo, né? Toda vez que nós trouxemos uma situação para o Senhor vem, eu porém vos digo. Tá, o que é que o Senhor diz a respeito dessa mulher aqui? Porque ela foi pega em adultério e a lei de Moisés manda apedrejar tal pessoas. Meus irmãos, só fazendo um adendo, deixa eu te falar uma coisa, a questão do adultério é tão importante que até no Antigo Testamento nós vemos isso. Antes da lei surgir, o casamento já era levado em conta e era precioso às pessoas, você sabia disso? Nós falamos aqui, Zé, no culto da vigília, sobre a vida de Abraão e a sua família. Quem lembra que eu falei que Abraão cometeu erros e um deles foi dizer que Sara era sua irmã, não sua esposa? Presta atenção. A questão do casamento era tão importante no passado, antes mesmo da lei, que Abraão teve que dizer que Sara era sua irmã. Sabe por quê? Porque os reis daquela época, as pessoas daquela época que não tinham a lei de Moisés, porque ela não tinha sido escrita ainda, acreditavam que era melhor matar o cidadão para possuir a esposa dele, do que cometer um adultério com a outra mulher. Olha que situação. Já no passado, isso já era visto desse jeito.
As pessoas preferiam matar um cidadão, cometer um crime, um assassinato, para poder pegar a esposa dele. O que foi que aconteceu com Davi? Davi adulterou. Ele sabia que aquilo ali era terrível, e ele já tinha lei já, né? Nessa época já havia lei. Mas o que ele faz? Ele manda ali o seu soldado para ser morto, porque aí então ele pode, então, diante do povo, né, escondidamente, fingir que ele possuiu a mulher com seus direitos, né? O marido morreu. Então, voltando aqui, meus irmãos, a mulher adúltera, os homens olham para Jesus, a mulher está ligada, nós percebemos aqui Jesus falando com eles, né? E ele diz então Jesus pôs-se em pé. Antes disso, Jesus se colocou, enquanto eles estavam perturbando Jesus se colocou para escrever na areia, né? Se agachou, escreveu na areia. Eles ficaram insistindo com Jesus para pegar ele. E a palavra diz, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhes. Na verdade, versículo antes, né, Sara? Versículo antes. Quando Jesus se colocou em pé, ele disse, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor diz que as pessoas foram saindo, desde o mais velho até o mais novo. E aí Jesus se levanta, né? Então, neste momento, Jesus se pôs em pé, ou seja, Jesus não estava nem ligando para aquele povo, estava ali de joelhos ou agachado. E ele então se põe em pé, quando aquelas pessoas vão embora, e perguntou à mulher, mulher, onde estão eles, né? Ou onde estão os seus acusadores? Onde eles estão? Ninguém a condenou? Ela responde para Jesus, ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Passado ficou para trás. O que importa é o momento em que nós encontramos Jesus para frente. O passado fica para trás. O que importa é o daqui em que eu tive um encontro com Jesus para frente. Ela quase morreu por causa do seu adultério, mas teve um encontro com Jesus em um momento difícil da sua vida e foi salva por ele. Depois de uma situação dessa, um encontro em que ela teve uma segunda chance, você acha que ela voltou à mesma prática depois? A prática do adultério? Jesus está dando para muitos hoje a segunda chance de fazer tudo diferente do que já fez ou do que tem feito por causa do adultério. Aí você pergunta, pastor, mas é difícil. Eu vou te dizer o que é difícil. Difícil é você ter seu corpo inteiro lançado no inferno, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Isso sim é difícil. É complicado, meus irmãos. Mas é só você fazer uma leitura da palavra novamente que nós lemos. E você vai entender o que Jesus está falando. Eu, porém, vos digo, se alguém se separar da sua mulher, a não ser que seja por causa de adultério, comete pecado. Se torna adúltero. Quem se separa da sua mulher simplesmente por se separar e encontra outra pessoa, se torna adúltero. Mas essas situações precisam ser tratadas, porque há casos e casos, nós precisamos ouvir cada caso, não é verdade? Como eu falei aqui, há pessoas que vêm de fora, numa situação de 2 e 3 casamentos, e você acha que Deus não vai te aceitar por causa disso? Ele vai. Deus não leva em consideração o tempo do passado. E aí, nós vemos situações difíceis mesmo. O adultério é algo terrível. E como nós falamos, a palavra do Senhor diz que muitos dirão, Senhor, naquele dia, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, fiz muitos milagres no teu nome. O Senhor vai dizer, eu não os conheço. O que importa agora, meus irmãos, é que você sabe. Então, se você vai casar, se você vai namorar, se você vai casar, eu quero dizer a você que a partir do momento que você ficou sabendo de todas essas coisas que estão escritas na palavra de Deus, Deus vai requerer de você, porque Ele não leva em consideração o tempo da ignorância, mas agora você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe que Ele abomina o divórcio. Você sabe que se você se separa, não por questões de morte, não por questões de casamento, e arruma outra pessoa, você comete adultério. Aquele que adulterou hoje, se você está aqui na igreja, você está ouvindo isso, você não sabia hoje, se você casa e você separa de novo, você está consciente
do que a palavra de Deus está falando. Aí então, a palavra é que vai te julgar, porque você conhece a verdade, mas você não vive ela. Então que nós possamos nos voltar para Deus. É complicado. Há muitos pastores que perdem até mesmo sua posição no púlpito por pregarem isso. E eles evitam pregar. Mas se nós estamos falando por família, eu quero que a sua família seja a bênção do Senhor. Eu quero que o teu marido e você tenha consciência plena de qual é a vontade de Deus para um casamento e o que ele pensa a respeito de divórcio. Porque muitos casam, eu acho que conseguem resolver um problema separando. Conseguem resolver um problema se separando e não sabe que está entrando num maior ainda. Então não separe do teu marido por qualquer coisa. Não separe da tua mulher por qualquer coisa. Se separar vai ter que ficar solteiro. E você ainda coloca ele em risco, ela em risco, de se tornar adúltero porque se separou. Casamento é coisa séria. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu quero te dizer que eu estou aberto para conversar sobre cada situação, né? Cada caso é um caso. Não deixe a igreja achando que você agora está em situação difícil. Precisa se avaliar cada caso, não é verdade? Mas a realidade é que agora você sabe a verdade. E Deus vai requerer isso de você, se você não cuidar da tua família. Porque aquele que não cuida da sua família, principalmente os da sua casa, abandonou a fé e é pior do que os de fora. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Roberto teve uma queda de pressão.